Esta é uma aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar de um assunto que já foi tratado na sala de aula, mas a gente vai revisar porque foi trabalhado de forma muito rápida em pelo menos 2 salas. Então, os períodos da filosofia grega. Então, a filosofia grega, substancialmente, ela se dividiu em 4 períodos. Qual é o primeiro período? O período pré-socrático ou cosmológico. Por que pré-socrático ou cosmológico? Porque ele tratava do cosmos, não tinha preocupação com o homem, não tinha preocupação com a alma humana. Esse período ele vai se preocupar com a origem da physis, da natureza. Portanto, esse período ele vai se preocupar com o princípio, com a arqué de todas as coisas, com a arqué da physis, ou seja, com da onde a natureza veio, da onde o mundo veio, de que ele é composto e o que ele vai se tornar depois de se desintegrar e deixar de ser o que é. Então, essa é a preocupação dos filósofos pré-socráticos, a começar por Tales de Mileto, século VII a.C., que é considerado o primeiro filósofo. Ele vai dizer que todas as coisas veio da água por uma razão muito simples. A água é essencial, se move e muda. O que significa isso? A água é essencial para a vida. Onde tem vida tem que ter água. A água também, ela se move, ela sai de Rio Branco às 6 horas da manhã de um dia, 6 horas da manhã do dia seguinte ela está lá em Porto Acre, caminhando pelo Rio Acre. E 50 horas depois, chegando no Purus, na cidade de Boca do Acre. E a água também, ela se transforma em vapor, ela se transforma em líquido, ela se transforma em sólido. E ela não precisa de ninguém para fazer isso. Então ela faz essas coisas automaticamente, por si mesmo. É essencial, se move e muda. Depois nós vamos ter outros filósofos que também vão se preocupar que as coisas surgiram do ar, como Anaximandro, e nós vamos ter filósofos que vão se preocupar com a questão de que todas as coisas do universo são compostas por 4 elementos, água, terra, fogo e ar, como por exemplo Empédocles, que nasceu na cidade de Agrigento. Então, água, terra, fogo e ar. 2 forças faziam o controle desses 4 elementos, o amor e o ódio. Por outro lado, nós vamos ter o Pitágoras, que vai achar que os homens aprenderam a matemática para decifrar os números, porque os números são eternos. E, finalmente, nós vamos ter o Leucipo e o Demócrito, que acreditavam que todas as coisas são feitas de átomos e eles estavam certos, ainda que não soubessem a natureza de todos os tipos de átomos, como tem na nossa tabela periódica de química na atualidade. Aí nós vamos ter o segundo período da filosofia grega, que é o período socrático, também conhecido como antropológico, porque trata-se da filosofia na qual Sócrates e Platão se preocupavam com o homem, com a essência do homem. Segundo Sócrates, a essência do homem é a razão. Então, o homem é dotado de uma natureza racional voltada para o bem. O que faz o homem ser bom? O conhecimento. O que torna o homem ruim? A ignorância. Só existe um bem, o conhecimento, só existe o mal, a ignorância. Então, fazer o bem ou fazer o mal é sempre uma atitude racional. Fazer o bem, a atitude de quem pensa muito, de quem pensa grande. Fazer o mal, a atitude de quem pensa pequeno. Então, Platão diferia um pouco. Platão achava que quando nós fazemos o bem, é porque usamos a razão. E quando fazemos o mal, é porque seguimos os sentimentos. E os sentimentos têm o cavalo rebelde e tem o cavalo bom. Então, tem sentimento que quer caminhar na estrada boa, mas tem sentimento que quer caminhar na estrada ruim. Então, a rigor, eles são muito parecidos. A única diferença é que, para Platão, o mal está ligado aos sentimentos, e para o Sócrates, tanto o bem quanto o mal é sempre uma atitude racional. Agora, Sócrates defendia 2 grandes virtudes: a verdade, que é aquilo que você deve buscar, e aquilo que você deve falar, e a justiça, aquilo que você deve fazer. Nós vamos ter, então, um período sistemático marcado pela filosofia de Aristóteles. Aí qualquer tempo é pouco para falar de Aristóteles, porque ele é considerado o primeiro cientista do mundo. Ele vai contestar o mundo das ideias de Platão e vai trazer a realidade para junto da gente. A ideia de mesa não está lá no mundo das ideias como queria o Platão,
mas está aqui na própria mesa. Então, ele vai valorizar o conhecimento empírico, não vai valorizar só o conhecimento racional, como fazia o Platão. Então, ele vai aproximar o conhecimento do próprio homem. E assim ele vai se preocupar com a lógica e vai também se preocupar com a questão da ética. Então, Aristóteles, ele vai também se preocupar com a questão da ética. A rigor, ele vai se preocupar com todos os vieses do conhecimento humano. Não tem nada que seja tratado na modernidade, na atualidade, que não tenha passado de algum modo pela filosofia aristotélica. Errou quando ele propôs a teoria geocêntrica, mas o tanto que o Aristóteles contribuiu para a humanidade, esse erro a gente acaba deixando passar. No entanto, nós vamos ter um período grandemente importante da filosofia, que ele começa lá pelo século III a.C. e vai terminar lá pelo século VI. Esse período é o período em que a polis grega já tinha perdido a importância. Alexandre o Grande havia conquistado a Grécia pelo ano 333 a.C. Então, nesse momento, a filosofia deixa de estar no Liceu, que foi fundado pelo Aristóteles, na academia, que foi fundada pelo Platão, e vai passar a pequenas escolas. A primeira grande escola do período helenístico é o cinismo, que vai adotar um estilo de vida de cachorro, uma vida simples, uma vida em harmonia com a natureza e de conformidade com os instintos humanos, sem querer honra, glória, riqueza, poder, riqueza e dinheiro, fama, porque nada dessas coisas traz felicidade. A felicidade tem que ser buscada dentro da gente mesmo, nas coisas simples. Pela apatia, nós vamos atingir a autarquia, ou seja, não querendo nada daquilo que os homens julgam que faz a gente feliz, a gente vai encontrar a felicidade. Por outro lado, nós vamos ter os estoicos. Os estoicos é uma corrente filosófica fundada por Zenão de Cítio, enquanto que o cinismo foi fundado por Antístenes, que era um discípulo de Sócrates, mas o maior nome foi Diógenes, que vivia dentro de um barril. Na filosofia helenística, os estoicos têm uma vida contemplativa, uma vida de adoração. Eles vão valorizar a mulher e vão achar que cada ser humano é um universo em miniatura. O homem vale pela sua integridade, pela sua ética, pela sua moral, e não pelo fato de pertencer à Grécia ou a Roma. O homem tem que ser um cosmopolitano, um ser universal, que é valorizado pela sua ética, pelo seu bom comportamento e pelo seu bom caráter. Finalmente, nós vamos ter o epicurismo. Epicuro ensinava que a felicidade e a ética, ela não vem da razão, ela vem a finalidade da ação humana é o prazer. Então, nós devemos aceitar o prazer, evitar a dor, só devemos aceitar uma dor quando tiver consequência prazerosa e só devemos rejeitar um prazer quando tiver consequência dolorosa. Agora, nesse aspecto, ele vai ensinar 5 farmacon, 5 remédios para curar ou evitar os males da alma. O primeiro, não esperar nada de Deus. O segundo, não temer a morte. O terceiro, não temer o além, porque nós não temos outra vida. Terceiro, quarto, saber escolher bem os prazeres. E quinto, acreditar que o mal é suportável ou dura pouco. É claro que esse último ninguém concorda, mas os outros a gente pode conversar. Então, primeiro, não temer a Deus. Segundo, não temer a morte. Terceiro, não temer o além. Quarto, saber escolher bem os prazeres. E quinto, acreditar que o mal é suportável ou dura pouco.